emblemáticos da cidade de Lisboa. Jorge Costa viveu como sem-abrigo nas ruas de Lisboa e contou na primeira pessoa, neste sofá, o que é viver nesta situação. Infelizmente já não está entre nós, partiu aliás no passado dia 20 de abril, menos de um mês depois de o termos recebido na nossa tarde. Contou-nos toda a sua história e vamos recordar alguns dos momentos dessa conversa. De 2020. Quando a gente descobre, quando a gente chega às ruas, que ser sem-abrigo é viver sem aquilo que toda a gente, toda a vida, demos como dado adquirido. E quando chega a uma casa, dá-se valor a tudo, ainda hoje dou valor a tudo. Eu sou um homem diferente, olho para a vida de uma forma diferente. Isto não é novela. Pois não, é vida real. É vida real. Eu costumo dizer que parte de mim ficou na rua, nunca mais vai voltar. Que parte? Uma parte de mim, não sei explicar. Para rever, se assim o entender, na RTP Play. Amanhã é lançado, a título póstumo, Diário de um Sem-Abrigo, que reúne as crónicas que Jorge escreveu e tão entusiasmado que estava na altura, na Mensagem de Lisboa, onde Catarina Carvalho e Ferreira Fernandes são jornalistas, fundadores, e hoje estão aqui junto de mim. Olá, muito boa tarde, bem-vindos à nossa tarde, muito obrigada. Obrigada por aqui estarem e obrigada pelo trabalho que fazem. Fundamentalmente, Catarina, começo por si, porque ainda se deve começar pelas senhoras, para lhe perguntar como é que surge este convite ao Jorge Costa e que livro é este, não é? Porque, na realidade, a Mensagem de Lisboa é um jornal que permite e pretende passar efetivamente uma mensagem, mas tinha aqui um propósito muito específico quando o Jorge entrou. Tinha esta ideia de trazer uma pessoa que tivesse estado e ver, era precisamente a ideia de dar um relato na primeira pessoa, fazê-lo sem aquelas distâncias que o jornalismo sempre cria. E tivemos a sorte enorme de encontrar alguém que, além de ser uma pessoa extraordinária, escrevia muito bem. Estas crónicas são literárias, são muito bem escritas, têm imensos pormenores interessantíssimos e super pungentes, o que nos fez... As pessoas perguntam, e vocês editavam muitas crónicas do Jorge Costa? E eu respondia, não. Muitas vezes só mudámos uma palavra num texto inteiro. Porque ele, de facto, tinha o dom da escrita e ele dizia assim, Catarina, eu escrevo bem, não escrevo. Exatamente. E ele tinha essa ideia. E era verdade. E ele fez um relato absolutamente de uma enorme qualidade de literária. E de pura realidade. Portanto, juntou as duas coisas. Uma experiência incrível. Eu acho que também o facto de ele escrever tão bem o ajudou a olhar para a experiência que ele teve na rua de outra forma. Certo. E de uma perspectiva diferente. Ferreira Fernandes, bem-vindo também à nossa tarde. A verdade é que estamos aqui perante um relato que, sendo na primeira pessoa, se apresenta com uma qualidade e uma verdade que deram origem a um prefácio do Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, do nosso Nuno Marco também, e na verdade não poderia ser deixado ao abandono. É também uma homenagem ao Jorge Costa e a todas as pessoas sem abrigo da cidade de Lisboa, que são muitos. Na verdade, a condição dele é de sublinhar, porque vimos hoje aqui neste começo do programa, há quem saiba tratar de chocolate e de peito de frango. Certo. Nós sabemos fazer jornalismo. Vimos como há pessoas que gostam e sabem tocar bombo. E depois há pessoas que são remetidas para uma situação diferente. Ferreira Fernandes, bem-vindo também à nossa tarde. A verdade é que estamos aqui perante um relato que, sendo na primeira pessoa, se apresenta com uma qualidade e uma verdade que deram origem a um prefácio do Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, do nosso Nuno Marco também, e, na verdade, não poderia ser deixado ao abandono. É também uma homenagem ao Jorge Costa e a todas as pessoas sem abrigo da cidade de Lisboa, que são muitos. Na verdade, a condição dele é de sublinhar, porque vimos hoje aqui neste começo do programa,
há quem saiba tratar de chocolate e de peito de frango. Certo. Nós sabemos fazer jornalismo. Vimos como há pessoas que gostam e sabem tocar bombo. E depois há pessoas que são remetidas para uma situação que é absolutamente extraordinária. Todos nós passamos alguns dias, alguns meses, já vai para 2 anos, por uma pandemia. Este homem estava a passar essa pandemia igual a nós, e alguns de nós gravemente por causa de familiares e isso tudo, e ele com a situação específica de ser sem abrigo. Toda a gente tinha que ficar em casa. Exato. Mas não é? foi o Está que nos aqui alertou como jornalistas, e bons jornalistas e atentos, é dizer assim, o que é uma pessoa dentro da pandemia e ser sem abrigo. Tivemos várias sortes e outras que não foram sortes são simplesmente o facto de nós, sendo bons jornalistas, tratarmos as coisas de maneira bem feita. Primeiro, fomos buscar, a jornalista jovem que fomos buscar para fazer isto, era alguém que antes de qualquer outra qualificação, estou a falar da Catarina Reis, era a pessoa que nós sabíamos. Ela o que faz, ama o que faz. Claro. Tem que haver aqui Depois, uma carga de sensibilidade. Esta pequena circunstância. Quando ela foi a centros comunitários que recebem os sem-abrigo, houve uma senhora, uma funcionária, que tem um ordenado certo e que normalmente olham para as pessoas de maneira o meu está a ganho, bem posso ser simpática e nada mais que isso, mas não. Era uma pessoa que se preocupava com as pessoas. E foi ela que, depois de algumas tentativas que nós tivemos para o que é ser sem abrigo e estar na pandemia, que tinha olhado e avisou-nos. Ali, um senhor que escreve. Como é que ele escrevia? Escrevia, porque não tinha dinheiro para pagar o telefone, escrevia no seu telefone. O seu telefone era o seu computador. E esta funcionária, que era Teresa Bispo. Teresa Bispo. Sim, vale a pena dizer o nome das pessoas. Esta senhora era, sobretudo, alguém que aquilo que faz olhando, apontou-nos o Jorge Costa. Isto é, portanto, uma sucessão de coisas que estão a correr bem. E depois houve esta final, porque este livro, e isto tudo, é, primeiro que tudo, o Jorge Costa. A Catarina diz que ele perguntava algumas vezes. Ele não perguntava só, escreveu. Sim. Ele não perguntava se sabia escrever. Ele dizia que sabia escrever. Faltava provar isso, mas ao usar, e eu perguntei-me, ele ao dizer isto, coloca-se numa situação relativamente diferente. É um bocado difícil. Porque alguém que diz, eu sei que eu escrevo bem. Que escrevo bem, é um bocado difícil. E eu andava à procura para definir isto. E não encontrei. E o outro dia, num pequeno blog de Leiria, da província, um jovem que está a escrever fez uma crítica literária a este livro e disse a palavra que era o Jorge Costa. Ele escreve com candura. Tão bonito. Eu conheço alguns grandíssimos cronistas e não conheço nenhum que tivesse a presunção, a coragem de dizer eu sei escrever. Ele dizia isto porque era cândido. Exatamente. E essas pessoas podem dizer tudo. É óbvio que ele falta aqui neste sofá. Sim, era o Jorge que dizer, aqui deveria claro, estar exatamente. hoje convosco, naturalmente, mas para falarmos desta perspectiva, infelizmente partiu menos de um mês depois da entrevista que me deu exatamente no lugar onde está a Catarina e em que dizia que já estava com a saúde muito débil, muito frágil e falávamos inclusivamente sobre isso, que era o facto de alguém que passa pelo pior e que tem de viver para a rua e está lá há 8 meses, e vocês conhecem a história e o Jorge é muito melhor do que eu e do que outras pessoas também, mas que na realidade quando finalmente tem uma casa e a primavera da vida volta, ou há a perspectiva de voltar, é assombrado por um cancro que já estava espalhado efetivamente por muitos lugares e acabou por partir cedo demais. Em que é que se resume este livro? Porquê é que as pessoas o devem comprar? Este livro é uma reunião, portanto, reúne todas as crónicas que nós publicámos ao longo do tempo na mensagem e ainda é um livro, portanto, ainda dá para ter aquele prazer que se quer lê-lo do princípio ao fim, de todas as crónicas que são cronológicas e que são muito interessantes por causa disso, porque ele começa no primeiro dia em que sai de casa porque deixa de pagar a renda e vai para a rua, e pela primeira vez olha para um banco de jardim do Parque das Nações de uma forma diferente, olha para um banco de jardim como se fosse uma cama,
e depois acaba no dia em que ele acaba as crónicas, porque ele é que decidiu acabá-las. Nós não tínhamos dito, Jorge, só escreva 14. Não, ele escreveu as crónicas que quis escrever e no último dia ele diz: o que é que eu sou? Eu sou um sem-abrigo com casa. E continuarei a ser sempre. Foi o que ele disse, aliás, aqui neste sofá. E, portanto, este livro reúne essas crónicas todas juntinhas, todas de uma vez, reúne o prefácio do Marcelo Rebelo de Sousa, que seguiu as crónicas do Jorge. E eu só penso como o Jorge estaria hoje honrado e super orgulhoso de ter um prefácio do Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da República, mas mais ainda, se calhar para ele desenvolveu uma amizade muito grande com o Nuno Marco por causa da mensagem. Verdade. Eles conheceram-se na nossa redação, ele foi lá e o Nuno Marco ficou super emocionado por conhecer, mas tanto quanto o Jorge, porque ele era o seu ídolo, ele adorava os programas dele e partilhavam duas coisas, música e cinema. E o Jorge colecionava guiões de cinema. E, portanto, o livro reúne isto tudo, reúne também as propostas de pesar, de voto de pesar da Câmara Municipal de Lisboa, das duas vereadoras, uma do Bloco de Esquerda e uma do PSD, e portanto, reúne estas coisas todas, estes textos todos, e é sobretudo uma enorme homenagem, e é sobretudo, este livro devia ser lido por todas as pessoas, mas se calhar pelas pessoas mais novas, porque não acredito que haja alguém que leia as crónicas do Jorge e que leia este livro todo, que não olhe para um sem-abrigo de outra forma do que olhava antes. O Presidente fala disso no prefácio, diz que as pessoas normalmente estão numa esplanada e o sem-abrigo vinha ali pedir uma esmola, e o Jorge falava muito disso. Ele dizia: a minha missão nesta vida, nós não sabíamos que ela ia acabar tão cedo, é que as pessoas olhem de forma diferente para o sem-abrigo. E se isso for feito, a Mensagem de Lisboa, que é o nosso site, que é relativamente novo, só tem 1 ano, trata de histórias da cidade, conta estas histórias das pessoas da cidade de Lisboa, a mensagem.pt. Se for assim, já cumprimos, pelo menos neste primeiro ano, a nossa missão. Muito bem. Ferreira Fernandes, mesmo em jeito de despedida, gostava de lhe perguntar se há alguma passagem do livro, algum episódio do livro, algum capítulo, alguma frase, alguma palavra, falou de candura agora, que o marque para sempre? Sim, ele, depois de se tornar uma personalidade da escrita, e para mostrar como as pessoas souberam vê-lo, ele deixou de escrever no seu telemóvel porque uma leitora ofereceu-lhe um telefone. Não, um computador. Um computador, desculpa. Ele tem uma frase sobre o dia em que conseguiu uma casa. É que dançou nu antes de tomar banho. E eu não estou nada triste. Acho que não se deve ser pela tristeza que se deve olhar para isto. Este homem conseguiu. Conseguiu mesmo. Muito obrigada por terem vindo. E estes aplausos que vão ouvir agora são para os nossos convidados e também para as palavras de Jorge Costa, que vão encerrar este bonito momento. O problema do sem-abrigo é uma pessoa que passa fome e não tem teto para dormir. Mas não é só isso. As pessoas não param para pensar. Eu também não parava. O que é eu viver 24 horas sobre 24 horas exposto, sem privacidade, sem um banco para a gente sentar, sem casas de banho para nos lavarmos, sem acesso a vestuário. E começamos a ficar estigmatizados até ao ponto que chega um belo dia que estamos com um aspecto terrível, não é? Eu já tinha vergonha de olhar para mim. Eu vivi num mundo eu emociono, isto não é escrever, percebe? Falar é pior. Eu vivi num mundo onde era agredir para não ser agredido. Era roubar para não ser roubado. Não se pode chorar. Não se pode chorar? Quem chora, quem é fraco na rua, não sobrevive. Mas quando estava sozinho chorava? Se não me visse, eu chorava. Mas era preciso não estar a olhar para mim. Porque se está gente ao pé, a dormir, nós temos que ser fortes, não é? Em que dia é que pôs a chave na porta da sua casa? Dia 9 de maio de... Não se esqueça. Não.
de 2020. Quando a gente descobre, quando a gente chega às ruas, que ser sem abrigo é viver sem aquilo que toda a gente, que toda a vida, demos como vontade de adquirir. E quando chega a uma casa, dá-se valor a tudo, ainda hoje dou valor a tudo. Eu sou um homem diferente, olho para a vida de uma forma diferente. Isto não é novela. Pois não, é Não vida é real. novela, é vida real. Eu costumo dizer que parte de mim ficou na rua, nunca mais vai voltar. Que parte? Uma parte de mim não sei explicar. Um grande aplauso para Jorge Costa. Ficamos mesmo profundamente tristes por não o ter entre nós no dia do lançamento do seu livro, mas o livro está à venda. Aliás, peço desculpa só aqui à minha realizadora para lhe dizer que tenho que pegar no livro uma vez mais, para lhe dizer que Diário de um Sem-Abrigo, os dias e noites de Jorge Costa a viver nas ruas de Lisboa. Ele já cá não está, infelizmente, mas a verdade é que este livro faz mesmo muita falta para pormos em perspectiva muitas coisas da nossa vida. Em